Olá, sejam bem-vindos à página da Casa do Caminho. Meu nome é Tayana, sou trabalhadora aqui da nossa casa. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de mais nada, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos fazer uma prece, vamos sintonizar com o bem maior, vamos pedir inspiração para o nosso estudo da noite de hoje. Querido e amado Mestre Jesus, que possamos elevar os nossos pensamentos para que cheguem, Senhor, até o mais sublime dos sentimentos, para que cheguem até os nossos amigos do bem, que nos amparam, nos protegem, para que eles possam sintonizar conosco e possam nos amparar nas nossas dificuldades, possam acompanhar, possam nos iluminar, possam estar conosco, Senhor, nas nossas atribulações, no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades. Que seja sempre em nome de todos os nossos amigos espirituais do bem, em nome de Dr. Herman, nosso grande amigo, em nome de Maria de Nazaré, nossa mãe, Jesus, nosso grande irmão, e Deus acima de tudo, terminamos essa prece e iniciamos o estudo do dia de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Hoje nós trataremos do capítulo 5, item 28, Bem-aventurados os aflitos. O item 28 tem o título: É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Eu vou intercalar a leitura com ponderações, tá bom? Um homem está agonizante, passando por cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido diminuir-lhe alguns instantes de agonia, abreviando o seu fim? Toda a humanidade, passou recentemente por uma provação muito grande, passou por uma situação pandêmica, uma situação que há muito tempo a humanidade não vivenciava, e muitas pessoas estavam trabalhando e muitas pessoas estavam sofrendo. Não necessariamente quem estava trabalhando não estava sofrendo. Essa pergunta, ela se remete, a pessoas que podem e têm a possibilidade de abreviar de alguma maneira o sofrimento da outra, de forma legítima. Senão seria um assassinato, um homicídio. Não teria nenhuma benevolência, nessa pergunta. Essa pergunta está amparada num sentimento de uma misericórdia, entre aspas, que o ser humano pode ter para com o seu próximo numa situação de extrema agonia. Nós sabemos, que Deus ele tem suas leis e as suas leis são imutáveis. Então, nós não podemos, de maneira alguma, abreviar a vida do outro. Nós não temos esse direito, nós não somos qualificados para isso, nós não temos nenhum amparo na doutrina espírita, nós não temos nenhum amparo legal para fazer isso. O que nós podemos fazer tem um outro nome. Mas de antemão, eu vou ler aqui o que eles disseram, Todo esse item, ele é ditado por São Luís, tá bom? Quem, no entanto, vos daria o direito de julgar antecipadamente os desígnios de Deus? Nessa hora, ele coloca a gente no nosso lugar, Independente da gente estar lidando com uma doença, muitas e muitas situações no decorrer da nossa vida dão uma reviravolta tamanha que ninguém poderia imaginar. Então, quem somos nós para antecipadamente sabermos os desígnios de Deus? E para o caso da doença, para o caso da dor, para o caso do sofrimento, também não somos ninguém para saber de que vale aquele momento, Não.
Não pode ele levar, ele, Deus, um homem até a beira de sua sepultura, para depois afastá-lo de lá, a fim de fazê-lo voltar-se para si mesmo e de levá-lo a outros pensamentos? É muito comum, né? Situações traumáticas, situações muito chocantes, situações em que a pessoa beira a morte, ela conseguir refletir de alguma maneira, ela mudar suas condutas, ela rever a forma como ela leva a vida, ela se tornar uma pessoa melhor. Digo isso de profissão, né? Digo isso de vivência pessoal, digo isso por ler e ver muitos casos, né, em que a pessoa está num estado de fora de possibilidade terapêutica, né, que se chama no hospital, e aquela pessoa ela tem uma melhora, ela tem uma sobrevida, ela consegue de alguma maneira se restabelecer. E esses momentos eles são sagrados, esses momentos eles são valiosos. Nesses momentos, talvez o despertar para a humanidade, para a caridade, para a humanidade de uma maneira que ela possa se aproximar dos seus, que ela possa rever suas condutas. Então, às vezes esse extremo, ele é necessário. E nós não sabemos qual é o planejamento reencarnatório daquele cidadão, daquela pessoa, né? E isso, gente, em qualquer idade, né? A gente, quando imagina uma pessoa moribunda, uma pessoa doente, a gente pensa num acidentado, a gente pensa num idoso, a gente pensa numa situação dessa. Porém, existem casos em pediatria, casos em pessoas super jovens, né? Não tem escolha de classe social, cor de pele. As pessoas, elas adoecem. Essa cena é uma cena que demonstra o estado hospitalar da situação do Covid. Mas há pouquíssimo tempo atrás, há 2 semanas atrás, na Casa do Caminho, num estudo presencial, foi levantada essa questão, né? Quantas e quantas tragédias ocorrem no nosso lado? Não é necessário que a caridade ela se desperte em nós numa situação assim. Porém, se não ocorrer, pode ser que o plano espiritual precise de uma situação mais extrema. Então, tudo isso fundamenta o porquê do não. Né? Por que não é possível abreviar? Por isso. Né? Ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem que o índice da utilização de uma droga nos Estados Unidos, que é de uso hospitalar para sedar paciente que vai ser entubado, vai ser operado, está sendo comum nas ruas. As pessoas estão precisando se sedar para fugir da dor. Tamanho desespero da sociedade. Isso é abreviar a vida? Sim. Né? O uso indiscriminado de drogas, o uso de drogas conforme for, lícitas e ilícitas, né? Elas causam dano, né? Causam de forma irreversível, às vezes, uma situação que pode ocorrer o rompimento do laço do corpo material com o corpo espiritual e a pessoa desencarna, né? Então nós não somos ninguém para sabermos os desígnios de Deus. Essa situação da pandemia, ela foi realmente massacrante. Quem esteve trabalhando, né, na tão famosa linha de frente, relata coisas absurdas, né, assim, dores absurdas, né. Eu perdi um familiar novo e é isso. É uma dor absurda. E a sociedade e a humanidade como um todo e o planeta em transição, ele precisaria tirar proveito disso. Se a gente pensasse no planeta como uma individualidade, todos nós como um,
Nós deveríamos ter aprendido alguma coisa com essa pandemia, mas não é o que parece. Então, o que a gente precisa pensar? Que essas situações extremas, elas nos servem, como todas as outras, claro, como aprendizado, mas um aprendizado com mais alerta. É meio que assim, gente, acorda, porque se vocês precisaram de tanta gravidade, é porque vocês não estão mesmo no caminho correto. Essa dor, ela está sendo tão pungente por uma necessidade real. Mas não nos cabe abreviar a vida de ninguém. Nem que peça, nem que a gente ache que já deu, né, a hora, porque não nos cabe. Não sabemos o planejamento. Seguindo. Em qualquer momento extremo em que um moribundo se encontre, ninguém pode dizer com certeza que sua derradeira hora chegou. A ciência nunca se enganou em suas previsões? São casos, né, muito corriqueiros até, de pessoas que passam anos em coma, anos numa situação e de repente elas conseguem passar por aquela aprovação. A aprovação, ela não é do corpo. Nós, como seres imortais, nós plasmamos no nosso corpo as doenças necessárias ao nosso aprendizado, ou doenças que nós contraímos ao longo do tempo, maltratando o nosso perispírito. Então, o nosso corpo, ele reflete o que nós temos de doença em nós, né? Daí, tamanha quantidade de doenças somáticas que tiveram início no pensamento do ser humano, né? Hoje em dia. Mas esses casos são comuns. A gente até fala, curiosamente, da melhora da morte. Né? Muitas pessoas, elas recobram a lucidez, elas conseguem se expressar bem e, na sequência, elas falecem, né? Desencarnam. Isso é comum mesmo, muito comum. Até uma coisa de praxe que se fala em hospital, né? Quem já teve a oportunidade de trabalhar sabe do que eu estou dizendo, da melhora da morte. E então, quem somos nós mais uma vez, né? Para falar alguma coisa sobre o tempo de Deus e o tempo de cada um passar pela sua aprovação. Esses momentos finais, né? Esses momentos são os momentos de maior importância. Nessas horas, provavelmente a pessoa consegue, quando ela recobra essa consciência, ou talvez até quando a gente não consegue visualizar que ela recobrou, por vezes ela consegue, né? Filmezinhos mostram, né, que a gente tem uma... Filmes não, a arte mostra, né, o cinema, né, essa arte mostra que eles simulam, né, que é como se fosse um filmezinho que passa na nossa cabeça. Né? Então, provavelmente essas pessoas recobram os atos, os sentimentos, os arrependimentos, os seus sofrimentos. Por vezes conseguem falar para os que estão ao seu redor ou pedir para que chamem, para restabelecer suas dívidas, para pedir perdão, para olhar, para estar perto, para mandar uma mensagem, né? Eu tenho um caso particular, que foi o da minha mãe, que teve internada por 14 dias e melhorava, piorava, e próximo ao desencarne, aproximadamente 4 dias antes do desencarne, ela mandou uma mensagem muito lúcida para todo mundo, dizendo que estava bem, e foi uma mensagem de aniversário que ela passou para o meu filho e para os parentes dela, para todas as pessoas que estavam orando por ela. Então foi uma coisa boa, né? Ela conseguiu nesse momento também, que foi uma coisa muito interessante, né, que é pertinente ao nosso estudo, passar por 14 dias sem a utilização do cigarro. E no que isso é importante? Ela se desintoxicou um pouco
ela conseguiu livrar o corpo dela e ela mesma dessa dependência um pouco. E isso é muito válido no desencarne, né? Ela conseguiu ver que ela é capaz, ela conseguiu sentir que ela é capaz, ela venceu um pouco esse vício que acompanhou ela pela vida. Então acho que isso foi muito benéfico, foi um ganho, foi uma dádiva de Deus esse tempo que ela pôde permanecer encarnada, mesmo que moribunda, mas livre dessa intoxicação, livre dessa dependência, né? Ela teve essa oportunidade. Então, imaginemos nós que eu tivesse sido perguntada como responsável legal por ela se eu queria que desligassem os aparelhos, né? Mesmo sabendo que havia possibilidades, né? Então, não fui perguntada, isso não ocorreu, só estou levantando uma situação hipotética para reflexão. E ela pôde aproveitar esse finalzinho, né? E essa foto, ela já mostra o que de fato nós podemos fazer pelo nosso próximo. Continuando. Sei muito bem que há casos que se podem considerar com razão como desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada em um retorno definitivo à vida e à saúde, existem inúmeros exemplos em que no momento de exalar o último suspiro, o doente se reanima, recobra suas faculdades por alguns instantes. Pois bem, esses momentos de auxílio divino que lhe são concedidos podem ser para ele da maior importância, visto que ignorais as reflexões que seu espírito pode fazer durante as convulsões da agonia. E quantos tormentos um minuto de arrependimento pode lhe poupar? Isso aqui é só a fundamentação para o que eu estava falando, né? Eu acreditava piamente, seguramente, com a maior fé que eu poderia ter, que ela estava recebendo essa misericórdia, que ela estava recebendo essa permissão, que isso foi concedido a ela, né, nesse finalzinho de vida aí, né, que de encarnação, né, de vida não, porque a vida ela não acaba, né, então eu acho que isso foi uma dádiva mesmo, que ocorreu. Então é um caso pessoal, recente, faz 2 anos só, e que eu posso falar para vocês da minha segurança, com a consciência tranquila e uma fé que me fortaleceu em mim, né? Que a doutrina espírita fortaleceu em mim, em saber que Deus sabe de todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas e que nós precisamos entender este tempo de Deus e suas resoluções, né? E essa mãozinha aí, ela é a minha sugestão. Do que, minha não, né? Fundamentada, obviamente, na doutrina espírita e nos padrões de caridade. O que nós podemos fazer por essas pessoas? Cuidados paliativos, se chama, né? Cientificamente. É abrandar esses últimos momentos. É oferecer medicações seguras, a mão amiga, o ouvido, uma música, um sorriso, né? Um programa favorito, uma comida preferida. Amenizar. Prece verdadeira, em cada um em sua crença, né? Por essas pessoas que estão em sofrimento, em agonia, que não veem solução para os seus casos, que talvez questionem a existência e a bondade de Deus, porque a dor ela faz isso com o ser humano, faz o ser humano enfraquecer. A dor ela causa revolta, indignação, negação. Tudo isso faz parte da natureza humana, das situações que o ser humano se coloca. A gente não consegue ver a dor como um benefício, como um aprendizado, na maior parte das vezes, né? Principalmente se nós estamos passando por essa dor. Na sequência, o materialista que só considera o corpo e não leva em conta a alma não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo,
Conhece o quanto vale o último pensamento. Amenizai os últimos sofrimentos o quanto puderdes, mas livrai-vos de abreviar a vida, nem que seja por 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Gente, é uma coisa extremamente verdadeira. Esse trabalho tanto profissionalmente, né? Como é o caso dos profissionais da área de saúde, tanto quanto os voluntários, muitas igrejas, muitos centros espíritas, muitos artistas, pessoas que tocam instrumentos, muitas pessoas frequentam asilos, lares, hospitais, casas de saúde, para levar esse conforto, para levar esse momento de alegria, para proporcionar a essas pessoas que estão tão desencantadas e talvez até desacreditadas da vida de Deus, levar esse pouquinho de paz, esse pouquinho de alívio. Por vezes a medicação já não faz mais efeito. As mais fortes, porque a dor ela não está mais no corpo, ela já é uma dor na alma. E essa dor não são medicações que vão curar, não são cirurgias que vão curar. É o amor do próximo, é o ser humano, é ser humano. Isso vai curar. Temporariamente, ou até fazendo com que essa modificação ocorra nessa pessoa verdadeiramente e que possa ficar em nós, com esse item 28, esse entendimento de que a dor ela está espalhada, ela está nas ruas, ela está nos hospitais, ela está dentro das nossas casas, ela está em muitos lugares. E que nós não podemos abreviar, mas podemos amenizar. Nosso dever é amenizar a dor do nosso próximo. Essa orientação que nós recebemos. Tá bem? Que esse estudo tenha sido de bom proveito para todos, como para mim. Sou muito agradecida pela atenção de vocês. Que vocês possam auxiliar nas campanhas da nossa casa, na mais recente, que é a campanha do Café da Manhã. Nós estamos retornando aos poucos com as nossas atividades. Nossos jovens, nossas crianças, nossos assistidos, eles tomam o café da manhã na nossa casa, eles precisam de pão, de leite, né, do Nescau. Nós temos na página as informações. Entrem em contato com os responsáveis, caso vocês possam e queiram nos ajudar a manter essa nossa obra de assistência social. Somos muito agradecidos, estamos aqui de portas abertas, a casa já está de volta, trabalhando, muito felizes e com o nosso porto seguro em pé. Então vamos fazer a prece para terminar o nosso estudo. Querido e amado Mestre Jesus, muito agradecidos estamos pelo estudo do dia de hoje, seja com cada um que passa pela provação da dor, seja ela física, mental, moral. Senhor, ampare e proteja, tranquilize, coloque no coração de cada um a certeza da vida eterna, a certeza da sua segurança, do seu amparo, a certeza de que todos nós conseguiremos e seremos fortes e teremos auxílio, que nunca estaremos sozinhos nos momentos mais difíceis. Seja com a nossa casa, Senhor, seja com cada trabalhador, seja com cada trabalho, seja com cada frequentador, cada assistido, seja conosco, seja com o nosso planeta. Nos ajude, Senhor, a superar essa transição. Nos ajude nas nossas falhas, nos perdoe, Senhor. Perdoe a falta de paciência, perdoe a falta de compaixão. Que seja sempre, Senhor, com auxílio dos nossos amigos espirituais do bem, que nunca nos abandonam, com auxílio da nossa Mãe Maria, com auxílio de Jesus e de Deus, que terminamos essa prece e o estudo do dia de hoje. Que assim possa ser. Graças a Deus.
Muito obrigada. Até a próxima.